Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui? Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, como uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste segundo domingo da Quaresma, nós meditamos na liturgia a transfiguração do Senhor, que é justamente uma visão antecipada da Páscoa. Quaresma é preparação para a Páscoa, quer dizer morte e ressurreição de Cristo. Cristo estava preparando os seus discípulos para que eles tivessem coragem, fidelidade e não tivessem medo, não ficasse assustado com a morte do Salvador, porque ia acontecer a ressurreição. Então tem uma pedagogia a encorajar os discípulos. E Mateus, que escreve para os judeus convertidos ao cristianismo, ele usa também toda essa simbologia da montanha, porque Jesus é o novo Moisés. Como Moisés recebeu na montanha a lei, Jesus Cristo então é a lei de Deus encarnada. Também da nuvem que protegeu na fuga do Egito, é uma nuvem que vem e abre o céu, e ali vem uma voz que o Pai dá testemunho de Jesus Cristo e pede fidelidade à tua palavra. Pedro, Tiago e João, 3, para poder ter credibilidade aquilo que Jesus vai depois falar e ensinar. E a glória de Deus envolveu esses discípulos que ficaram entusiasmados. Até Pedro disse: é bom ficarmos aqui. A glória de Deus é boa mesmo, mas para encontrarmos a glória, precisamos também da luta do dia a dia. Precisamos vencer no amor, na paz, os dissabores e dificuldades da vida. Jesus então diz que era preciso descer, enfrentar os desafios, para depois saborear da glória divina. E ele diz que ainda não deve contar a ninguém, porque poderia passar uma ideia errada de Jesus Cristo, porque o nosso Cristo é o crucificado e o ressuscitado. Outra experiência interessante é que os discípulos estavam com o rosto por terra e Jesus disse: levantai-vos e não tenhais medo. Quer dizer, ele aproxima, toca. Assim também o Senhor continua aproximando de cada um de nós, tocando e nos ajudando a levantar para continuarmos a nossa missão, o nosso caminho, a nossa vida, até quando Ele mesmo permitir. Exultará teu coração.
disse voltará, pois imenso é seu amor e jamais se acabará.